Bom dia a todos mais uma vez. Bom dia, meus amados amigos, meus amados irmãos, meus amados familiares, dos quais equivocadamente tomamos como estranhos, desconhecidos. Que possa o Espírito da Verdade invadir-nos. Que possa o Espírito da Verdade aproximar de nós, para que nós, companheiros de estudo, possamos avançar de maneira escalável acerca da compreensão da bendita Boa Nova, da querida Boa Nova, da bem-aventurada Boa Nova em nossa existência. Que possa este Espírito da Verdade, seja ele o próprio Mestre dos Mestres, seja ele a inteligência cósmica universal, seja ele a suprema força do universo, seja qual for a definição que dermos, o modo do qual apreendermos, mas que possamos ter claro apenas que deve ser o Espírito da Verdade, daquilo que de fato é verdade, e não a verdade subjetiva, mas sim o Espírito da Verdade, contido em toda parte, o tempo todo, em todos nós, em cada um de nós, como assim assevera o amigo Leon Denis, que a vida e o universo possuem aspectos bastante variados, bastante numerosos, para que alguém ou algum sistema, um só indivíduo, possa abarcar a todos. Cada um possui fragmentos de verdades. Isto implica que a verdade só é possível em todos nós. A verdade jamais será possível no indivíduo ou num grupo de indivíduos. A verdade só é possível se ela tiver uma consideração totalitária, ou seja, em todos nós, sem exceção, não podendo estar fora sequer uma ovelha desgarrada deste rebanho de inteligência. A verdade está entre nós. O reino de Deus, o reino dos céus, está entre nós. E entre nós significa todos nós, não alguns de nós, alguns poucos de nós, mas sim em todos nós, sem exceção, sem um só de fora. Deste modo, nós teremos condições de avançar de modo escalável em nosso estudo. Meus amados amigos, nós hoje estamos no capítulo 13º, sob o título Convidar os pobres e os estropiados. Pobres e estropiados, o item 7 do capítulo 13º. E hoje esta reflexão aqui é muito interessante, novidade, né? Porque quando a gente começa a falar de pobres e estropiados, muitas vezes alguns de nós poderia incorrer numa separação, numa dissociação de eu e de um pobre, como se ao estudar aqui convidar os pobres fosse um estudo para uma ação minha para com o pobre. E a primeira observação que eu quero começar a fazer é que convidar os pobres e estropiados, a definição de pobre aqui, a gente vai começar a entender que o pobre sou eu, tá? Antes de tudo, eu sou este pobre. Porque se eu começar a achar que eu não sou este pobre, não vai adiantar eu estudar. Porque aí eu estou estudando para uma outra pessoa, logo eu não sou este pobre. Logo a mensagem nunca vai atingir-me. Porque se eu não sou este pobre, como eu poderei estudar sobre o pobre? Seria mais ou menos eu estudar o índio sem nunca ir viver na sua tribo, sem nunca
tornar-me, ainda que temporariamente, um índio, para entender a dinâmica da vida dele. Então eu começo a chamar a atenção pelo aspecto de eu também me colocar na possibilidade de que, ao estudar isso, que é uma referência a uma passagem de Lucas, capítulo 14, eu começar a perceber que em algum momento esta mensagem anotada por Lucas, dita por Jesus, quando ela fala sobre os pobres, em algum momento eu posso também ser este pobre, mas em algum momento eu também posso ser este rico. O que eu não posso é cair no equívoco de que eu sou apenas o rico e que há um outro pobre que não sou eu. Então é isso que eu queria chamar a atenção, porque nós vamos entender que a mensagem ela tem esta profundidade. Allan Kardec percebe e anota isso, a gente vai ler também, comentar, mas eu já começo a chamar a atenção para que a gente transcenda o paradigma de que convidar o pobre, o mendigo, é ir lá, dar um pão com mortadela, um prato de sopa, um prato de arroz e feijão, porque se nós persistirmos nesta postura, nós não avançaremos, porque obviamente Jesus não se daria ao trabalho de encarnar no orbe que ele governa para falar para a gente dar pão com mortadela para os outros. Ele não se daria este trabalho, porque se Jesus me consultasse e me perguntasse: "Ó Alan, você vai reencarnar-se como um miserável faminto, o que você acha de eu encarnar na terra para falar para as pessoas te darem pão com mortadela?" Eu falo: "Jesus, muito obrigado, mas eu não quero não. Vá cuidar de coisas mais importantes, que o pão com mortadela eu vou catando pelos lixos da rua. Mas não se preocupe com isso. Não precisa vir dizer para os ricos, para outras pessoas que estão em abundância, para me dar pão com mortadela. Vá governando o orbe aí, relacionando com as outras dimensões da espiritualidade, né, para que você almeje outras esferas, né, crísticas, enfim, mas não precisa vir dizer para as pessoas me darem pão com mortadela." Então eu diria isso, tá? Isso aqui só para nós começarmos como eu disse, a transcender alguns paradigmas, tá? Porque primeiro que quando Jesus falou isso, fazem mais ou menos 2000 anos. E ele não falava nem naquela ocasião apenas sobre dar a comida. A gente vai começar a entender que a grande fala de Jesus é para aqueles que estão em abundância, para aqueles que estão em necessidade. Mas muitas vezes o mendigo da rua está em abundância e o rico do carrão está na miserabilidade. Então muitas vezes o mendigo da rua pode dar algo para o rico, né? Que tipo de coisa poderia? Então, uma infinidade de coisas, porque a gente vai entender na lição, que a gente vai avançar na sequência, falando sobre a caridade moral e a caridade material. E a caridade material é a mais fácil de fazer, a mais difícil é a moral. Por isso que o mendigo pode ser o maior caritativo de todos, né? Porque se ele tiver moral, ele pode dar tudo isso. E a mensagem vem falar exatamente sobre isso. Nós estudamos sobre o óbolo da viúva no estudo anterior, sobre o valor das coisas, inclusive encerramos dizendo, né, que na falta do dinheiro, o próprio esforço, tempo, né, repouso, para oferecer aos outros é uma esmola ao pobre. Mas que tipo de pobre? Financeiro? Não necessariamente. E na maioria dos casos, não este. Porque a gente vai conseguir doar só para pobre. Como que eu dou exemplo de paciência para o pobre em paciência? Quando que eu dou exemplo de honestidade para o pobre em honestidade? Quando que eu dou
exemplo de resiliência para o pobre em resiliência? Quando que eu dou exemplo de pouco avareza para o pobre em pouca avareza? Né? É nesse sentido que a mensagem vai nos falar e a gente vê como ela é profunda neste aspecto, ok? Bom, eu vou começar lendo a passagem aqui. Bom, não vou ler por completo, né? Mas porque essas todo mundo tem acesso e eu não vou ficar repetindo, até para a gente atingir, cumprir com os nossos objetivos de um estudo escalável, tá? De não ficar numa reprodução sistemática. Dizia mais ainda ao que tinha convidado, esta aqui é a mensagem de Lucas, tá? De Jesus anotada por Lucas. Quando deres algum jantar ou alguma ceia, não chame nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles convidem a sua vez e te paguem com isso, né? E sim, quando deres um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Então, esta mensagem aqui, né, diz assim, quando fizer um banquete, disse Jesus, não convide os teus amigos, mas os pobres e estropiados. Olha o que Kardec anota aqui. Essas palavras absurdas, se tomarmos ao pé da letra, né, são absurdas. Não vou convidar meus amigos, os mendigos, para vir em casa, tal. Como é que é esse negócio? Não é fácil fazer isso, no sentido que, como é que eu posso pôr pessoas desconhecidas com uma série de... Eu tenho problema, inclusive, com a justiça, né? Não é assim. Mas são sublimes quando procurarmos entender-lhes o espírito, quando procurarmos entender o espírito desta frase, desta passagem, desta anotação, veremos a sublimidade dela. Por isso que eu fiz esta introdução, meio que enfatizando mesmo, porque é uma sublimidade nisso. Não é dá um pão com mortadela, convida o pobre, não é essa coisa pueril. É uma coisa sublime que está sendo falada aqui, profunda, né? Jesus não poderia ter querido dizer que em lugar dos amigos fosse necessário reunir à mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de compreender os tons mais delicados do pensamento, precisava usar de imagens fortes que produzissem o efeito de cores berrantes. Então olha o que Kardec nota aqui, né? Que a linguagem de Jesus era quase sempre figurada para os homens incapazes de compreender os tons mais delicados. Então, para os homens incapazes de compreender os tons mais delicados, né? Os tons da linguagem, ele precisava usar imagens fortes, utilizar metáforas que transmitissem imagens fortes, ideias fortes, né? E cores berrantes. Olha como que até Allan Kardec está utilizando o sentido figurado, né? Cores berrantes no sentido de utilizar uma imagem forte de pensamento, né? Para que aquilo chamasse mesmo a atenção para uma reflexão. O fundo de seu pensamento se revela por estas palavras. Olha o fundo do pensamento de Jesus, né? E serás felizes, porque esses não têm com o que retribuir. O que vale dizer que se deve fazer o bem com vistas à retribuição, mas pelo simples prazer de fazer. Então, o que essa mensagem também fala? Quando está falando convidar os pobres, né, para dar-lhes, né, o que tendes em abundância, é também no sentido que se eu convidar o pobre, não terei retribuição. Então a mensagem aqui começa a trazer a ideia de fazer as coisas desinteressadamente, de promover, de doar aquilo que a gente tem em abundância sem interesse. Porque se eu doar aquilo que eu tenho em abundância para aqueles que também possuem outras abundâncias para me darem, isso implica que eu não estou doando nada, implica que eu estou numa permuta. E implicar que eu estou numa permuta implica que eu não estou doando, que eu estou mercantilizando, permutando, mercantilizando, buscando lucratividade. Então não estou doando nada, né?
Então, quando nós vamos doar para aquele que não tem como nos retribuir, é quando de fato eu dou. E isto é sublime, porque, como eu disse, nós também não estamos falando de valores, tá? No sentido que poderia ser valor sim, mas quando eu falo que não exatamente valor, no sentido de essa simploriedade de doar o valor para alguém. Essa talvez seja a maior anticaridade, dar esmola, né? No sentido de que dar uma moeda, essa é a esmola mais pueril, né? Porque ela não gera uma transformação. Tudo bem que ela pode ser um alívio imediato, e a gente vai ver que a Boa Nova tem esta recomendação também, ou seja, a doação tem que ser em todo tempo, toda parte, todo espaço, né? Inclusive esta é imediata mesmo. Mas o que eu quero dizer é que a gente muitas vezes vai acabar tomando esta imediata como a plena. E aí tem um gravíssimo problema. Eu tomo esmola, a esmola mais simplória e pueril, como a maior das caridades. E não entendo muitas vezes, deixo passar desavisado, que a maior caridade ela não vai consistir neste ato mecânico de doar uma moeda, um valor, ainda que seja um valor que me gere uma falta, né? Mas sim no sentido de eu doar algo em mim que seja consistente, ou seja, que não seja... que vai demandar de mim coisas continuamente, né? Esta já começa a ser a caridade moral, a caridade legitimada, a caridade valiosa, a caridade que gera uma maior transformação para o outro, né? E a gente vai lendo aqui e vamos continuar entendendo sobre isso. E aqui fala também, né? Vale dizer que não deve fazer com vistas à retribuição, mas pelo simples prazer de fazê-lo. E este prazer de fazê-lo é um outro detalhe. Porque se eu não tenho compreensão, eu não tenho prazer. E aí eu nunca faço. Agora, como que eu vou ter prazer em fazer, né? Prazer em doar para aqueles que não têm condições de me doar. Quando eu começar a perceber, a compreender o prazer que há em doar aquilo que nós temos de maior, de melhor. Por que prazer? Porque o que a gente tem de melhor, quanto mais a gente doa, mais a gente tem. Porque eu não vou utilizar o termo amor, né? Porque aí eu vou generalizar aqui e a gente vai perder o raciocínio de modo mais especificado. Mas é claro que eu estou falando também de tudo aquilo que está sendo doado com amor. Mas o que eu quero dizer é algo mais ou menos assim, para tentar uma ilustração prática. Quando eu dou a minha paciência, né? Eu dou um exemplo de paciência no trato para algumas coisas. Esse tipo de doação, de exemplificação, é uma coisa que quanto mais eu faço, mais as pessoas serão influenciadas, aprenderão e irão querer fazer, irão querer aperfeiçoar-se numa atitude similar a esta minha. E isso é algo que me enriquece. Por quê? Porque vai sendo exigido cada vez mais, vai ser cada vez mais exigido de mim menos paciência de minha parte. Ou seja, se as pessoas aprenderem a serem mais pacientes, eu vou ter que ser menos pacientes, no sentido que elas vão demandar menos paciência de mim. Então eu também sou um ganhador. Quanto mais eu passo a ser cooperador, tentando ser mais resumido, né? Quanto mais eu aprendo a ser cooperador, colaborador, e as pessoas aprendem também e cooperam e colaboram comigo, mais eu ganho, óbvio. Não é uma permuta, né? Não estou fazendo com uma permuta imediata, mas eu sei que se eu fizer isso, e isso de algum modo vai enriquecer o meio que eu faço parte. Quando eu melhoro o mundo. Por quê? Porque eu sou parte do mundo, né? E o mundo melhor é melhor para mim. Então observe como que o meu ganho é imediato. E o meu ganho diz respeito a mim mesmo. Porque quando eu melhoro o mundo que eu vivo, ou seja, eu melhoro o meu mundo também. Eu também sou parte do mundo, eu também vivo neste mundo. Então eu melhorar-se
é eu melhorar o mundo, logo é melhorar o mundo qual eu vivo também, tá? Por isso que a gente vai começar a perceber que eu sou o primeiro a ganhar. E quem tem essa percepção vai começar a desenvolver o prazer de fazer, porque ele vai começar a desenvolver o prazer de que quando ele doa para o mundo, ele enriquece o mundo, logo o mundo que ele faz parte está mais rico, logo ele está mais rico. E isso gera prazer em fazer. Observe que se eu não tiver esta noção, obviamente não terei prazer de fazê-lo, porque eu sinto que dou algo e nada recebo. E obviamente aí eu vou me sentindo usurpado, vou me sentindo injustiçado, enfim. Aí eu não vou ter prazer e não vou fazer mesmo. Mas se eu desenvolver a compreensão de que há um eterno presente em toda parte o tempo todo, logo eu faço o melhor de mim sempre. Por quê? Porque fazer o melhor de mim sempre para o mundo é fazer um mundo melhor e é fazer o meu mundo melhor porque eu faço parte deste mundo. Logo tenho prazer em fazer o melhor cada vez mais. Olha como que o texto Convidar os Pobres e Estropiados vai nos dando uma noção de reflexão de quem são estes pobres e estropiados. Quem são estes pobres e estropiados? Porque eu posso estar estropiado de tal modo que eu não percebo que eu sou o maior recebedor quando eu sou o maior doador. O maior de todos é aquele que mais serve a todos. E por que o maior de todos é aquele que mais serve a todos? Porque aquele que mais servir a todos, antes de tudo, serviu mais a si mesmo. Não, é mais ou menos exatamente isso que o texto está nos dizendo, mas com outras palavras. Para tornar clara a comparação, disse: convida os pobres para o teu banquete, pois sabes que eles não podem te retribuir. E por banquete é necessário entender não propriamente a refeição, mas a participação na abundância de que desfrutas. Como eu comentei agora há pouco, né? Convida os pobres para o teu banquete. Quem são estes pobres que Jesus orienta que convidemos para o nosso banquete? Os pobres de espírito, não pobre de espírito, para ser mais específico, tudo aquilo que houver pobreza no outro e riqueza em mim, né? Pode ser material? Pode, mas não só isso, né? O pobre, então convido os pobres. Eu posso convidar o pobre de paciência se eu for abundante em paciência. Eu posso convidar o pobre em conhecimento se eu tiver mais conhecimento. Eu posso convidar o pobre de saber se eu tiver mais saber. Embora saber seja algo complexo de se definir. Mas enfim, em tudo aquilo que eu tiver abundância, que eu convide os que são pobres de tudo aquilo que eu tenho abundância. Paciência, conhecimento, tentando ser prático aqui, né? E a gente vai começar a entender que é tudo no campo da exemplificação. Como assim convido ao pobre? Eu tenho que fazer um convite, olha, dia tal, da hora, vai lá em casa que eu vou te dar uma aula de paciência. Não. Constantemente no seu cotidiano. Convide com sua atitude, por exemplo, ao chegar de manhã no trabalho, convide os demais colegas de trabalho a transmitir-lhe um legítimo bom dia. Convide os pobres que malemar falam bom dia e para transmitir-lhe um pensamento de bom dia, um sentimento, promovê-los a sentir-lhes que será um lindo dia, que você está de fato querendo que ele tenha um lindo dia, um bom dia. E você está de fato querendo, porque sendo o teu colega de trabalho, você fará o melhor possível para o dia dele ser melhor. Cooperará com ele da melhor maneira possível, a mais profissional possível, a mais pacientemente possível.
para fazer do dia do teu colega um bom dia. Então isto é convidar o pobre, né, para o teu banquete. Pegando outro exemplo, ao acordar pela manhã, desejar um bom dia em casa para a família. Como que eu faço isso? Dizendo verbalmente bom dia? Pode até ser também, né? Pode também verbalizar, mas mais importante que verbalizar é acordar, é buscar uma conexão mais profunda com aqueles que dividem o espaço, o teto conosco, é buscar cooperar neste clã, nesta residência, neste lar, com estas pessoas, oferecer-lhes o que você tem de melhor, tanto em termos de cooperação e auxílio, tanto em termos de exemplificação, porque o processo educativo, o processo de auxílio, ele é apenas através da exemplificação. Como diz o amigo Otávio Pedersoli, a única forma, né, de eu educar alguém é me educando para deste modo, no máximo, inspirar alguém para se autoeducar. Olha que coisa interessante. Não tem como eu educar ninguém. Né? O educar e conduzir o outro para fora, o educere, né, da origem latina do termo educação, é conduzi-lo para fora. E como eu conduzo o outro para fora? Conduzo, eu não puxo ele para fora. Eu não subjugo e arranco ele para fora. Eu conduzo o outro para fora. E como que eu conduzo? Pondo cabresto? Isso não é conduzir, né? Isso é subjugar. Como que eu conduzo o outro, né? Exemplificando. Porque ao exemplificar, o outro observa e vai aprendendo a como dirigir-se para fora. Então eu conduzo para ele dirigir-se para fora, né? Então é através apenas da exemplificação. Porque se eu tomar, aí eu não estou conduzindo ele para fora, eu estou arrancando ele para fora. E aí, obviamente, ele não vai aprender a sair de dentro, né? Por quê? Porque eu arranquei. E o processo educativo é conduzir. E conduzir é diferente de arrancar. Porque arrancar vai ter de haver subjugação, domínio. E se há subjugação, domínio, há violência, transgressão e tudo mais aquilo que não é inerente ao espírito da verdade, que não é inerente ao espírito humano que almeja constantemente sua própria liberdade, para que ele próprio alce um voo rumo à infinitude e de plenitude, né? Ou seja, ele vai precisar aprender, protagonizar, emancipar, ser aquele espírito autônomo, que é o que nós chamamos de espírito superior, né? Ele precisa crescer, e ele vai crescer se ele não for subjugado. Se ele for subjugado, dominado, ele não crescerá, né? Bem pelo contrário, né? Ele será impedido de crescer, ele será impedido de evoluir. E aquele que impede é quem, na verdade, vai arcar com este ônus, né? O impedido não arca com o ônus, né? Por que ele não arca com o ônus? Ora, ele não arca com o ônus porque ele não lamenta a evolução que ele não teve, né? Por que ele não lamenta a evolução que ele não teve? Eu só lamento aquilo que eu tenho ciência que eu perdi. O que eu não tenho consciência que eu perdi, eu não lamento, né? Não vou aprofundar nesta parte agora, mas só para elucidar um pouco acerca do processo educativo, processo de condução, que é, resumidamente, a exemplificação. Então, o convite para o outro evoluir é eu apenas auto-realizando para inspirar que os outros auto-realizem, mas apenas para inspirar. Apenas que, ainda que numa proporção um tanto pequena, eu agindo como modelo e guia. Eu agindo como modelo e guia. Não que eu busque ser modelo e guia e referência
líder majoritário para todos, mas naquela pequena ação cotidiana do dia a dia, eu sim ser o modelo e guia, porque é assim que o modelo e guia orientou-nos, né? Exemplificando e auxiliando-nos para conduzir-nos para fora de nós mesmos, saindo do nosso ego e buscando deste modo a nossa condução para fora de nós mesmos. Bom, então, enfatizando que os pobres, né, aqui a gente está no sentido abrangente, e banquete é tudo aquilo que eu tenho em abundância, né? Tudo aquilo que eu tenho em abundância, então, convidando os que não têm abundância para participar. Essas palavras podem também ser aplicadas em sentido mais literal. Quantos só convidam para a sua mesa os que podem, como dizem, honrá-los ou retribuir-lhes o convite? Que a gente já falou também, né? Outros, pelo contrário, ficam satisfeitos de receber parentes ou amigos menos afortunados que todos possuem. Essa é por vezes a maneira de ajudá-los disfarçadamente. Esses, sem ir buscar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem disfarçar o benefício com sincera cordialidade, né? Então, o que a gente falou agora há pouco aqui sobre a retribuição do convite, né? Então, convidar para a mesa apenas aqueles que também nos convidariam para a mesa, ou seja, a permuta que eu falava agora há pouco, né? Não há mérito nenhum, eu estou apenas no mercantilismo, né? Numa jogatina. E isso, então, obviamente, não tem nada a ver com o máximo de Jesus, não tem nada a ver com mérito, com caridade, com altruísmo, né? Tem a ver com egoísmo, né? Eu querendo, de algum modo, atender mais aos meus interesses particulares, né? Mas que há alguns, né, que ficam satisfeitos em receber parentes, aqui falando no sentido mais literal, né? Porque assim, a gente está falando aqui não necessariamente comida e tal, mas na prática do cotidiano, como que eu faço convite, né? Eu dei um exemplo aqui no meu trabalho, dos meus colegas, mas tem muita gente também em situação econômica crítica ao meu redor, né? E como que eu vou agir perante estas situações, né? Então eu tenho N formas, desde da literal, né? De convidar de fato alguém, familiares, pessoas próximas, né? Se eu sou aquele rico, eu posso promover estes eventos, estes almoços, mas menos um pouco literal, eu posso também engajar-me numa organização e a gente vai entender que esta é a proposta do Evangelho, transformar a esmola em salários, né? Ou seja, começar a pegar aquilo que eu tenho em abundância, inteligência, experiência, dinheiro, e começar a empregar isso num projeto que venha gerar uma transformação social continuada, né? Porque se eu for rico também, pegar meu dinheiro, comprar tudo em cesta básica, todo mundo come hoje, amanhã está todo mundo com fome de novo, e eu pobre, todo mundo com fome. E obviamente não era este o objetivo. Mas se eu pegar este meu recurso e empregar, empenhar, investir, articular e deste modo então realizar ações que gerem transformação continuada, obviamente estou fazendo um belo convite aos pobres. Um belo convite de mudança, de transformação, de cooperação, porque se eu articulo um projeto também, né, me engajo numa organização, ou fundo uma própria, ou me engajo numa já no meu bairro, na minha cidade, eu estou convidando os outros a fazerem isso também. Eu estou convidando os pobres de espírito cooperativo, colaborativo, comunitário a fazerem isso também. Eu estou cooperando os pobres de discernimento a usarem melhor o seu discernimento, os seus recursos e gastarem menos com puerilidades,
né? Não pegarem suas dezenas de milhares de reais mensais e ficarem investindo em shopping center, em compras, em coisas pueris, né? Pueris no sentido, não que eu aqui esteja criticando estas coisas, aliás, reitero mais uma vez, em absoluto, nosso estudo em nenhum momento faz crítica a algo ou a alguém, mas mostrando que sem se dar conta, nós vamos enveredando por puerilidades das quais de fato não são nossas necessidades. E quando eu falo aqui sobre puerilidades, se eu estou satisfeito, ótimo, que seja, assim seja, né? Mas o que a gente vai perceber, a OMS já constatou e aponta a depressão como o maior mal. E qual que é a base fundamental da depressão? A puerilidade, a futilidade, né? Quem se torna, quem vai desenvolvendo depressão é porque está empobrecendo de espírito, no sentido de não está conseguindo enriquecer-se espiritualmente. E aí, como não se enriquece espiritualmente, vai se empobrecendo espiritualmente, se tornando pobre de espírito, e com isso vai se deprimindo, né? Isso é depressão. Aqui uma maneira mais objetiva, mais resumida, mais direta de elucidar, né, que é depressão. Aqui eu não utilizei uma definição médica, não utilizei uma definição sociológica, não utilizei uma definição física, não utilizei uma definição também de senso comum. E talvez também não estou utilizando uma definição espírita, estou utilizando uma definição de Alan, tá? Depressão é o empobrecimento espiritual, tá? Empobrecimento espiritual. Quando eu não enriqueço o meu espírito, vou deprimir-me. Então, é muito simples. Como tratar a depressão? Enriquecendo espiritualmente. Olha que facilidade, né? Não tem que tomar medicação, não tem que fazer nada disso, não tem que procurar psiquiatra, não tem nada disso, né? Não tem que procurar psiquiatra entre aspas, tá? O que eu quero dizer é que não é uma ação alopática, como majoritariamente estão buscando tratar a depressão, tá? Obviamente eu posso sim procurar, né, auxílio médico. Não vou dizer que deve procurar, porque é aí que já começa o problema. É o indivíduo que tem que analisar, devo procurar o psiquiatra ou devo parar de procurar o psiquiatra. Porque pode acontecer isso também. Às vezes eu devo procurar para tratar, mas às vezes eu tenho que parar de procurar. Mas por que eu deveria parar de procurar? Bom, porque há um interesse mercantil em jogo e você não quer fazer mercado com essa depressão, você quer tratar. E o psiquiatra, às vezes, ele só está em jogo de mercado. Tá? Mas ele tem código de ética? Tem código de ética. O marqueteiro também tem código de ética, o vendedor também tem código de ética, o laboratório farmacêutico também tem código de ética, todos têm código de ética. Então há N interesses, então vamos com calma. É eu que tenho que analisar o que é o melhor para mim. Então às vezes eu devo sim procurar o psiquiatra, mas às vezes eu devo parar de procurar o psiquiatra. Quando que eu devo parar de procurar o psiquiatra? Bom, quando eventualmente eu não estou sentindo progresso. E aí isso é óbvio, então eu paro de procurar o psiquiatra. Pelo menos eu devo procurar um outro, não mais aquele que eu me trato. Se eu não estou evoluindo, eu tenho que procurar outro, né? E se outro também não me leva a evoluir, daí eu tenho que procurar um terceiro. E se esse terceiro, aí eu já começo a entender que meu problema não é de resolução de psiquiatras. Porque se eu já procurei vários e não estão resolvendo, meu problema é com outro profissional. Aliás, curiosamente, quem sabe até o meu problema não é comigo mesmo, né? Que é claro que resumidamente é sempre com a gente mesmo, tanto que eu defini depressão como empobrecimento espiritual, e o psiquiatra não me enriquece espiritualmente, né? Ele enriquece ele espiritualmente, porque o processo de enriquecimento espiritual é individual. Olha que interessante, né? Então não tem como ninguém fazer para mim mesmo. Mas o psiquiatra, o profissional, ele me apoiaria, né, neste meu processo.
A questão às vezes é esta mesmo, ele quer me apoiar ou quer apoiar-se. Como que é esta relação? Aí que é a grande questão, né? Ele quer me vender um produto ou ele quer me enriquecer espiritualmente, né? Pegando aqui minha definição, obviamente, tá? Porque o papel do psiquiatra não é enriquecimento espiritual. Mas só para mostrar aqui um aspecto do ser humano. Eu preciso entender as minhas necessidades. E como eu disse, às vezes é procurar sim. Às vezes é minha relutância em procurar um psiquiatra que está promovendo a minha depressão. E com isso então eu não estou conseguindo fazer o meu enriquecimento espiritual. Às vezes haverá necessidade de medicação. O que eu estou chamando a atenção é que isso não pode ser continuado. E todas as situações práticas das quais eu tenho experienciado, normalmente medicação está associado aos maus resultados. Normalmente. Olha, por que medicação está associada aos maus resultados? Porque medicação é viciante. Então, mesmo que às vezes haja interesse de desmedicalizar, não se consegue isso facilmente. Enfim, o assunto não é psiquiatria agora, tá? Mas só para nós começarmos a apontar a necessidade da protagonização, da nossa protagonização, tá? E eu aqui comecei a chamar a atenção pela questão da permuta, né? Então eu devo ter uma certa atenção a estes convites, devo ter uma certa atenção se eu quero permutar ou se eu quero de fato enriquecer-me espiritualmente, porque se eu estiver buscando a permuta, eu não estou querendo enriquecimento espiritual, estou querendo enriquecimento material, e enriquecimento material gera depressão. Sério? É, sério. Por quê? Porque não é espiritual, é só material. Se eu sistematizar o enriquecimento material, eu vou gerar o empobrecimento espiritual. Por quê? Bom, porque espiritual diz respeito à totalidade e material diz respeito apenas a um pequeno aspecto transitório de mim. É como se eu precisasse de uma casa e ficasse sempre construindo só uma coluna. E aí como é que eu levanto as outras paredes? Como é que eu levanto os outros cômodos? Vou ficar a vida inteira construindo uma só coluna? Né? Então o material é importante sim, obviamente, mas é só uma coluna. E o grande erro do espírito imortal, quando está encarnado, é achar que ele deve construir uma só coluna. E aí a coluna vai ficando bonita, vai ficando maravilhosa, ele vai se encantando com ela, né? Mas ele não precisa só de uma coluna. Vai chegar uma hora que ele vai precisar do banheiro, mais cedo ou mais tarde. Ele vai desencarnar, vai precisar de um outro cômodo desta casa espiritual. E aí de repente ele se depara com a realidade que ele ficou o tempo todo numa coluna. Comprou casa, juntou dinheiro, carro zero, né? Felizmente existe a depressão. Por que felizmente existe a depressão? Porque é ela quem vai começar a me alertar que eu estou numa só coluna. É ela que vai me alertar que eu estou construindo uma só coluna. Que eu tenho que buscar construir as outras colunas, as outras partes desta minha edificação. É o amor supremo, em sua inteligência suprema, chamando-nos a atenção para que caminhos melhores há, para o fato de que há outras coisas a se fazerem, para o fato de que devemos convidar os mais pobres e estropiados e lembrarmos-nos de que nós somos pobres e estropiados muitas vezes. E porque se a gente não se colocar na condição de pobre e estropiado, a gente vai supor o rico, aquele que sempre está sendo capaz de doar e nunca está necessitando de nada a receber. Olha que coisa interessante. E supor-se pobre e estropiado em muitos aspectos é um ato de sabedoria. Porque eu vou começar a perceber que eu sou pobre em outras áreas da minha edificação. Sou estropiado nas outras áreas de minha edificação. E aí eu começo a olhar para aqueles que estão em abundância, para me ensinar, para me auxiliar, para comigo cooperar para que eu edifique esta minha casa espiritual.
Como eu disse, o texto era um texto demasiadamente profundo, nos dando margem para refletirmos acerca de vários aspectos, e que eu comecei esta fala de hoje falando da necessidade da superação dos paradigmas. Porque nós precisamos avançar e sair do campo da esmola se de fato quisermos uma mansão espiritual, uma bela casa, uma bela edificação, para que a gente não seja aquele pobre estrupiado que só construiu uma coluna, a coluna da materialidade, que é a coluna que nos encanta, porque é a primeira coluna, é a coluna que imediata, que nos chama a atenção, que o mundo mercantil chama-nos a atenção, que a sociedade capitalista convida-nos a glorificá-la. Então é importante termos uma atenção para que a gente não se iluda, porque iludir significa, implica que deprimiremos. Porque evoluir é um processo inevitável e ao evoluindo, ao deparar-se cada vez mais com a realidade, com o Espírito da verdade, nossas ilusões cairão por terra. E se eu estiver iludido, frustrarei-me. Mas se eu estiver convicto, conjunto com o Espírito da verdade, quanto mais a verdade descortina-se diante de mim, mais feliz eu me torno, mais rico eu me torno e mais capaz de doar aos pobres e estropiados eu vou sendo, e com isso eu vou cada vez mais sendo o bem-aventurado que comerá o pão do reino de Deus, como anotou Lucas no capítulo 14, versículo 12 a 15. Meus amados irmãos, meus amados amigos, meus amados companheiros de estudo, muito obrigado pela caridade que vos prestam, a caridade que prestam a mim de assistir, de refletir, de curtir, de descurtir, de comentar, de silenciar e deste modo me auxiliar muito neste meu processo de autoconstrução. Muito obrigado mais uma vez, muita paz, muitos votos e esforços de paz para todos nós.